E aí, meus queridos amigos, como é que estão? Tudo tranquilo? Tudo numa boa? Hoje nós vamos falar com um grande camarada. Conheci ele em 2015 porque, a convite de uma amiga em comum, eu fui convidado para ser entrevistado por ele numa rádio web lá na cidade de Esteio para falar sobre o Clube Aliança, porque eu fui DJ alguns anos lá do clube, né? E tinha histórias hilárias e histórias muito bonitas para contar e divertidas também. Desde então, ele já me entrevistou 3 vezes nos veículos por onde ele passou na cidade de Esteio e Sapucaia. E eu sempre falo para todo mundo que eu considero isso de uma importância muito grande para uma cidade pequena, porque eu, como moro em Porto Alegre, por exemplo, e tenho família em Esteio, eu gosto de saber sempre das coisas que acontecem em Esteio, né? Então, eu acho de vital importância o trabalho que ele faz. Ele é um cara que gosta de conversar bastante, é um cara que dá opinião, tem opinião própria, tem lado. O que ele tem para falar, ele fala mesmo. E ele é muito querido por todos lá na cidade de Esteio e Sapucaia. Então eu quero que vocês conheçam o Carlos Próspero, tá bom? A gente vai bater um papo com ele agora, muito divertido, tá? Vamos lá. Muito começando, Carlos Próspero. Como é que vai, meu querido amigo Carlos Próspero? Tudo bem contigo? Tudo bom, Jairo? Como é que está? Tudo bem com o amigo? Aí diretamente de Porto Alegre e eu aqui em Esteio City. Tudo tranquilo. Carlos, a gente estava fazendo a nossa prévia aqui para a gente fazer a nossa entrevista, né? E antes de mais nada, eu quero te apresentar para os meus amigos aqui de Porto Alegre e quero que conheça a tua história e já quero de antemão dizer por que que eu estou querendo te entrevistar. A minha intenção... Não, a minha intenção em te entrevistar é falar da importância que tu tem, mesmo tu tendo uma trajetória na música também, ou seja, na área da cultura, mas tu assumiu, alguns anos atrás em Esteio, agora está disseminado, né? Agora tem vários aí, mas tu assumiu uma importância em Esteio na questão de ter programas de rádio, de web rádio, de YouTube, que são importantíssimos para uma cidade, porque, por exemplo, assim, eu vou te dar o meu exemplo, que eu sou de Porto Alegre, apesar de ter vivido a minha vida toda em Esteio. Nasci em Porto Alegre, mas vivi, e eu gosto de saber das notícias de Esteio, sabe? Eu tenho um interesse muito grande em saber o que acontece na cidade. E o meu grande canal de informação sempre foi os teus programas. Por isso que eu digo para todo mundo, assim, ó, independente de qualquer coisa, é muito importante ter um canal de informação que se posiciona de forma isenta. Porque antigamente o que eu tinha na minha época, mais de guri, eu me lembro dos jornais impressos que Esteio tinha, eram todos jornais praticamente sustentados pela prefeitura. Era a prefeitura e a Câmara de Vereadores que praticamente sustentavam esses jornais. Então, a gente não tinha notícia isenta, a gente tinha notícia da prefeitura, né? Então, aquilo que acontecia ao redor da cidade, por exemplo, a movimentação cultural, a questão da movimentação de festas, ou qualquer outra coisinha da cidade, na área do comércio, na área da indústria, a gente não sabia. Então, era só notícia da prefeitura e notícia da Câmara de Vereadores. E aí eu te conheci em 2015, através da Janaína que sugeriu que tu me entrevistasse, né? Para contar histórias do Aliança lá. E aí eu vi que tu tinha esse programa, que é um programa que dava bastante informação. E desde lá cultivamos uma amizade, né? Tu já me entrevistou mais 2 vezes depois disso, em outros 2 veículos. E eu fico muito feliz, assim, fico muito feliz em saber que tu tem essa missão aí. Então agora conta para nós, assim, resumidamente, porque a história é longa, mas conta para nós, resumidamente, a tua trajetória, a tua vida até os dias de hoje na cidade de Esteio. Bom, eu sou gaúcho de São Leopoldo, mas o meu pai era militar, então ele saiu do Rio Grande do Sul, foi para São Paulo, Rio, Brasília, se aposentou e voltou. Na minha família, eu tenho um tio que trabalhou na Rádio Gaúcha há muitos anos, até já é falecido, e o meu pai também
quando ele morava em Porto Alegre, ele participou do primeiro ano da Guaíba. Meu pai trabalhou de operador de som da Guaíba. No primeiro ano de Guaíba, ele trabalhou na Metrópole. O pessoal mais antigo vai saber. E eu sempre gostei de comunicação e eu sempre tive vontade de trabalhar em rádio. Nunca trabalhei numa rádio comercial. Em 2013, eu fui dar uma entrevista no Jornal Destaque e depois na rádio do Destaque, que estava começando uma rádio web, e eu comentando para o seu Miguel a minha história, eu, na cara de pau, pedi para ele que ele, se por acaso ele podia me dar um programa. E 3 meses depois eu acabei estreando um programa lá que era de 1 hora, passou para 1h30, depois passou para 2 horas diário de entrevista. Então eu tive a oportunidade de entrevistar várias pessoas. E no começo, como nós temos os grandes veículos de comunicação, hoje em dia você liga a televisão, você vê Porto Alegre, você vê Brasil, mas as cidades, como antigamente tinha rádios locais e as rádios foram acabando, a rádio web hoje, além de mostrar um pouco da tua cidade, a minha, Esteio, Arvorezinha, ou qualquer cidade hoje, você pode ter acesso através da rádio web, fora do estado, e eu sou ouvido, inclusive, fora do Brasil, do outro lado do mundo. Então, esse veículo de comunicação hoje, ele consegue integrar o micro com o macro. Só que assim, hoje em dia o YouTube é muita concorrência. As pessoas não podem entrar com alguma coisa comum, porque comum tem vários, então você tem que ter o diferencial. O meu diferencial é simplesmente eu gosto de bater papo com as pessoas e conversar com as pessoas a respeito de um assunto. Porque eu não gosto de programa de entrevista que o cara pergunta, o cara responde, o cara pergunta, o cara responde. Na segunda pergunta, eu já estou desligando. Outra coisa que eu aprendi no meu... E aí, tudo que eu fui fazendo dava certo. Bom, não dava certo. Eu aprendi. Você tem que ter uma pauta de saber com quem você... Deu uma cortadinha na internet. A internet do Carlos deu uma cortadinha. Vamos esperar voltar. Se não voltar, a gente refaz a ligação. E parou mesmo. Mas eu estava surpreso mesmo porque eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu passo credibilidade para quem está me vendo. E outra coisa que eu aprendi também é você dar condições à pessoa de contar uma história. Então, eu já entrevistei pessoas, principalmente aqui na minha cidade, da atualidade e pessoas da história da cidade de São Leopoldo, de Esteio, de Canoas, porque fica gravado e as pessoas ficam sabendo o que aconteceu. Então, lá com o seu Miguel Luiz, que tem um museu, eu consegui entrevistar várias pessoas que, inclusive, já faleceram, mas que ficou registrado a história de cada um. E aí, como eu moro há muitos anos em Esteio, e eu acabei me envolvendo na política em 2002 e concorri uma vez a vereador, eu acabei conhecendo todo mundo da política de Esteio, tanto do partido como de outros. E assim, quando eu comecei o programa, eu dizia, eu não fico em cima do muro. E outra coisa que eu dizia, eu posso ser de direita e entrevistar alguém de esquerda, ou eu posso ser de esquerda e entrevistar alguém de direita. Só que aí as pessoas me diziam, tu nunca vai me levar no teu programa porque eu sou de direita, tu é de esquerda, ou porque eu sou... Eu disse, aí que eu levo. Porque eu dizia, e aí muita gente, aí o pessoal acha que eu gosto de todo mundo. Tem gente que nunca gostou de mim e não gosta de mim. E eu levava pelo assunto que a pessoa tinha e também pelo cargo que ela ocupava. E eu sempre dizia, eu posso não gostar de ti, eu posso não concordar contigo, mas dentro dos meus programas eu vou defender o teu direito de falar o que você quiser. Então, eu nunca briguei com ninguém no ar, nem fora do ar. Eu só não me dava com a pessoa, não me dou com a pessoa. Mas ali, quando liga esse botãozinho do REC,
e você se dispõe a entrevistar alguém, ali acaba a pessoa física e entra um personagem chamado apresentador ou mediador. Então, eu entrevistei todo mundo, só que assim, ó, tem coisas que eu não concordo e as pessoas dão opinião e eu dou a minha opinião concordando ou não discordando. Mas jamais eu quero ver que uma pessoa que tem o meu programa diz assim, tu não deixou eu falar isso ou falar aquilo. Aí, nesse meio tempo, as pessoas descobriram que eu fazia poesia. Mas para mim, eu sempre escrevi poesia para mim. Nunca quis. Aí as pessoas começaram a ler e consideraram boas. Aí, em 2017, surgiu um movimento em Esteio, através da biblioteca, que era o sarau literário, que a gente já fazia. Quando eu comecei a fazer o programa, eu ia na Feira do Livro, como não tem livro editado, e participar dos saraus. E esse sarau virou um movimento mensal dentro da biblioteca, da gente reunir vários escritores e ler trechos de livro, poesias. Aí, nessa história toda, eu sempre gostei de cantar e o pessoal descobriu que eu também cantava. Então, em 2015, eu fiz um show na Casa de Cultura chamada Esteio Canta, onde as pessoas foram comigo lá cantar, alguns convidados, e a gente arrecadou dinheiro para o asilo. Bom, não sou profissional, mas eu acho que, no mínimo, você tem que entregar para uma pessoa uma coisa legal. Então, eu fiz um mês, eu participei do coral, eu fiz aula de canto, porque eu sempre fui autodidata, para aprender a fazer uma colocação de voz, tal. E o programa a gente aprende fazendo. Então, algumas coisas que eu via, disse, não, isso aqui não ficou bom, isso aqui não ficou bom, eu começava a me ver. Por quê? Se você se propõe a fazer alguma coisa, você tem que tentar fazer o melhor possível para não fazer uma coisa muito superficial. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo. Então, hoje, eu vejo que, graças a Deus, se abriu bastante rádio web por aí, televisões, e eu vejo os caras fazendo exatamente o que eu fazia. Os caras copiam de mim na cara de pau, e eu não fico triste, eu fico contente em saber que eu, na minha cara de pau, na minha vontade, e aprendendo a fazer, sem ninguém me ensinar, que hoje eu vejo o pessoal fazendo em vários rádios aqui da volta o que eu fazia e o que eu faço. E eu fico contente porque as pessoas me acompanham. E hoje em dia, e vamos combinar, né? Nós estamos com 50 e poucos anos, a gente começou no tempo da máquina de escrever, no tempo que tinha LP, long play. Fita e na época cassete. Que tinha máquina... fita cassete. Bom, tu é velho também, né? Hoje em dia, nós estamos fazendo um programa que vai ser visto por... Eu sei que você também, pessoas que moram fora do Brasil, que vão ver essa carinha aqui falando lá na Europa, nos Estados Unidos, em outros estados, através de um celular. O tempo do orelhão também, né? E hoje nós temos um celular onde eu posso fazer um programa contigo, você ir nas nababescas acomodações da sua casa, em Porto Alegre, uma mansão de 3 andares, e eu aqui em Esteio, na casa da minha mãe, num barraco de fundo de quintal, lá no banhado. A gente pode se comunicar. Mentira, minha mãe mora num condomínio, tá? Né? E a casa do Jair não tem 3 andares, tem 4. É o quadruplex do Jairão. Mas o teu tá pago, né? Não é aquele triplex, né? E é em Porto Alegre, não é Atibaia, né? E assim, as pessoas estão muito bravas quando a gente brinca. Por exemplo, o que aconteceu com o PT, tu fala para um petista que o Lula é ladrão, tu apanha. Agora está esse rolo do Queiroz. Então, assim, não é questão de ser direita e esquerda, a questão é do político picareta, e isso vai ter em todos os partidos. Então, verdade. Quando a gente critica o PT, não é o partido. Há algumas pessoas que fizeram o que fizeram. E não adianta dizer que não. Mas nós temos do PSDB
o pessoal fazendo, o pessoal do PP, PMDB, agora apareceu esses caras aí do outro partido, né, do atual presidente. Então, assim, ó, e o que isso reflete? Que os políticos são desonestos? Não, o povo, o ser humano é desonesto. Porque nós estamos vivendo uma pandemia que a cidade abre, pode ir no shopping, os caras vão para o shopping e entopem o shopping, se é para fazer o distanciamento. Os caras estão indo para a praia. Eu tenho amigos meus do Rio de Janeiro que os caras vão para a noitada de noite, tem clube privê fechado, ou vão para a praia. Cara, isso é uma desonestidade. O cara que estaciona na vaga de deficiente, o cara que estaciona na vaga de idoso, o cara que passa na frente na fila. Então, assim, ó, claro que a escala é diferente do cara que rouba o INSS, mas o princípio é o mesmo. O cara que torce quando o juiz deu pênalti e não foi, duvida alguém dizer, não foi pênalti, eu me atirei, eu quero levar vantagem. Então, o brasileiro, ele é muito... quando você tem essas campanhas, ajude, o brasileiro ajuda, mas é pouco para... Se os caras vão para a rua para uma parada livre ou para uma caminhada de Jesus e não vão reivindicar os seus direitos. Eu vou deixar meu amigo ir porque eu não quero me meter na política. Está errado. Cada cidadão, se cada um fizer a sua parte... Eu tive dentro de casa um exemplo do meu pai, que era funcionário público, e o meu pai dizia, eu sou funcionário público, eu sei a hora que eu tenho que pegar, a hora que eu tenho que largar, e eu sei o que eu tenho que fazer. Simples. Eu faço Se cada um fizer a sua parte, nós estaremos bem. Agora, claro que tem a fragilidade do nosso sistema de saúde, está provada hoje, que as pessoas mais importantes são as pessoas da saúde, da segurança e o professor. Os professores estão se esforçando para dar aula à distância, tentando fazer a educação andar. A pessoa da segurança está indo para a rua no meio de uma pandemia do jeito que dá. Claro que eles fizeram algumas adaptações, agora funcionou. E os médicos chegaram e estão morrendo e estão trabalhando em função do próximo. O que é descartável hoje? Jogador de futebol. Ficou provado que jogador de futebol só joga bola. E onde que entram os artistas? Você fica isolado dentro da tua casa, você não pode ter vida social, e os artistas, aqui em qualquer lugar do mundo, estão fazendo lives, estão arrecadando dinheiro. Mas é patrocinado? Não interessa. Estão conseguindo dinheiro e estão conseguindo alimentos para ajudar quem não pode. Então, na escala, primeiro o pessoal da saúde, segundo o pessoal da educação, junto com o pessoal da segurança. Os artistas são importantes nesse momento que as pessoas não têm que fazer, e é uma distração. E o que menos interessa hoje é jogador de futebol, demonstrando que ele só serve para jogar bola. E te dou 2 exemplos. Cristiano Ronaldo, com todos os hotéis dele, colocou à disposição da população que serviço de hospital. O Messi ajudou muita gente com cesta básica e tudo, e o Neymar, que é o nosso querido jogador de futebol, não fez nada por ninguém. Está curtindo as férias dele em Paris ou aqui em São Paulo. Por isso que o Neymar nunca vai ser campeão de nada, nunca vai ser melhor do mundo, porque o Neymar é só o Neymar. Então, assim, eu estou evitando para não falar besteira. Então, assim, o nosso presidente Bolsonaro, ele pode ter um pouco de culpa, só que a estrutura do Brasil não funciona, não temos hospitais. Então, a gente tem que lembrar que enquanto o Lula não fez uma Copa do Mundo e não fez uma Olimpíada, aqui não sossegou. E, na época, ele, Dilma e o nosso querido Ronaldo Fenômeno disse o seguinte, não se faz Copa do Mundo com hospital, não, se faz com estádio. Agora, tinha que pegar esse pessoal todo e botar dentro dos estádios. Porque eu quero saber para que serve o estádio do Pantanal, o estádio de Manaus, o de Brasília e do Rio Grande do Norte, não tem futebol. Pega esse pessoal todo, estou sendo até meio irônico, e põe dentro do estádio. Já que o Ronaldo Fenômeno, que era uma sumidade na época, dizia que não precisava de hospital.
É verdade. Não sei se eu desabafei ou se... Não, tá certo. Mas... Carlos, me diz uma coisa. Não foi bom tu falar, porque as pessoas vão saber qual é o teor geralmente do que tu faz no teu programa. Eu queria te perguntar o seguinte, para a gente já ir finalizando. Tu tá licenciado agora da tua TV web lá por causa das questões de cuidados, né? Porque eu quero te botar uma pilha agora. Fazer programa sozinho, mas eu acho que como meu programa é de entrevista, eu ia acabar me repetindo nos mesmos assuntos e hoje em dia é uma temeridade você levar alguém para te dar uma entrevista. Então fica ruim. Eu tenho uma mãe que tem 83 anos e eu venho muito aqui falar com ela. Eu já estou com meus 56, vou fazer 57. Então, muito contrariado. Eu sou motorista de aplicativo, é a minha atual profissão agora, porque o brasileiro ele pode ser eleito presidente com 35 anos, eu posso ser ministro do STF, eu posso ser presidente da República, eu posso ser governador, eu posso ser político, mas não posso trabalhar, porque para trabalhar eu sou velho. A criança com 14 anos pode trabalhar, pode roubar, pode traficar, mas para ter carteira assinada é de menor. Então, nós estamos vivendo num Brasil, assim, legal. Mas, essa minha criticazinha de leve, eu espero, e eu não sei quando é que vai voltar, e eu acho que não se deve apressar, porque se apressar a coisa, a situação vai piorar. É o tal negócio, eu já tive hepatite, quando eu tinha 13 anos. A hepatite é assim, tu fica deitado, não come gordura, só come doce e sem sal. Em 1 mês e meio estava bom. A pandemia é assim, ficamos em casa, mantemos a restrição ao máximo. Eu só saio de casa para ir no mercado, vou lá, compro, venho embora e deu. É chato, mas assim, E caiu de novo o sinal. O pessoal, enquanto o áudio dele não vem de novo, o áudio e o vídeo dele não vem de novo, esse foi o Carlos Próspero, um grande amigo meu aí, que tem uma missão muito bonita na cidade de Esteio-Sapucaí, que ele divulga, ele tem um programa de web TV, onde ele fala desses assuntos. Carta uma para outra, e tu já imaginou. E a gente sobreviveu isso tudo. O ser humano sobreviveu à guerra, à peste negra, à gripe espanhola, a 2 guerras. Nós conseguimos superar tudo. Então, um pouquinho mais de paciência, eu acho que nós conseguimos superar isso aí. Só que, infelizmente, alguém da OMS falou, acho que foi o diretor-geral, e não é só aqui no Brasil, hein? No mundo. Todo lugar, o que atrapalha hoje a pandemia é que em todos os lugares a pessoal que é anti-governo colocou a culpa no governo pelas coisas. Então, é muito fácil você colocar... Só quero lembrar do... o Brasil é o 2º país do mundo onde mais morre gente. O Brasil tem 205 milhões de pessoas. Claro que 50 mil mortes não devia morrer ninguém. Aí você pega, morreu 50 mil pessoas. Tá. Aí você pega a Europa toda, dá 200 milhões. 6 maiores países. O Brasil tem 205. Lá morreu 300 e tantas pessoas, aqui morreu 50 mil. Lá morreu 6 vezes mais. Mas a notícia mais legal é mostrar em números absolutos que o Brasil tem mais mortes. Mas é claro que o Brasil tem que ter muito mais mortes, que o Brasil tem 205 milhões. Mas morreu tantas pessoas. Aí tu vai olhar lá, quantas pessoas foram curadas? 82%. Agora, depende do veículo que você está assistindo, ele coloca que 82% das pessoas estão bem. Dependendo do veículo que você mostra, ele vai mostrar que morreu 50 mil e termina o jornal sem música dizendo morreu 50 mil. Então diz, morreu 50 mil e 82% das pessoas melhoraram. Isso é você vendo de um lado e vendo do outro.
A gente está vivendo esse problema na imprensa, né? Carlos, eu queria te convidar para a gente deixar acertado já, para uma próxima oportunidade a gente continuar a nossa conversa, tá? Hoje foi só uma apresentação, só para o pessoal saber como é que tu é. E aí depois... Me convida por assunto, vamos falar de música, de poesia, isso. Vamos fazer isso. Por etapas. Senão... O próximo programa vamos falar de música, poesia, cultura em geral, que é um assunto que eu gosto muito. Sabe que a minha paixão na cultura é cinema, né? Eu sou apaixonado por cinema. Então a gente tem muita coisa para falar aí para o próximo programa, tá bom? E eu te digo uma coisa, o próximo que eu vou até cantar, eu vou falar com a Isa lá, minha partner musical, e aí eu canto umas 2, 3 músicas para ti ao vivo aí. Beleza. Carlinhos... Tá louco, cara. Tu aceitasse meu desafio, até é maluco também. Jade, me diz uma coisa. O cara que é entrevistador é brincadeira. Como é que está o teu programa aí? Qual é o teu objetivo? E se você está conseguindo alcançar nessa pandemia as pessoas para dar o teu recado? A tua entrevista de hoje é a 24ª, tá? Eu já estou no 24º. Então, são 24, cara, que sacanagem, hein? Se tivesse me dito isso, eu tinha ido vindo amanhã, 25. Pô, 24, cara. Tá aí, tudo então, bem. a gente tem uma produção. A gente tem uma... Eu teria que, se eu fosse entrevistar todo mundo que eu quisesse entrevistar mesmo, eu teria mais 300 pessoas para entrevistar. E eu pretendo chegar nessa marca. Então, eu quero ver se até o final do ano eu consigo fechar em pelo menos 200 pessoas entrevistadas, para daí depois sim me organizar de uma maneira estrutural melhor, assim, para a questão de entrevistas presenciais, né? Que aqui tem espaço, tudo aqui em casa para mim fazer dá para montar um estúdiozinho bem bonitinho aqui. E aí a gente vai decolando aí. Carlos, muito obrigado. Tá. Obrigado pela oportunidade aí. Obrigado por ter aceito. Daqui a pouquinho a gente põe no ar. Pode aí. Comigo sempre aí para ter um papo. Beleza. Então tá bom. Valeu, muito obrigado, Carlos. Falou, Jair. Um grande abração para os teus ouvintes aí, que o pessoal ficou ouvindo nosso papo furado aí. Mas que as pessoas se cuidem e fiquem em casa, porque é um momento muito difícil que nós estamos passando hoje. Abraço. Beleza. Valeu.